sabendo que você faz uns documentos aqui, como eu posso dizer, falsos. Então, será que o senhor poderia me arrumar um? Como é que vai funcionar? Eu tô precisando de um urgentemente para hoje. Eu pago quanto for necessário. Você precisa pra quê? Não vem ao caso, eu estou pagando, não te interessa para que eu quero. Tá, mas com cuidado, tá? Algumas alterações em documentos deixam marcas invisíveis e só a química pode identificá-las. As tintas são misturas de diferentes compostos orgânicos, como resinas, solventes, pigmentos, aditivos e plastificantes. Esses componentes apresentam funções diferentes e carregam marcas individuais que podem ser identificadas mesmo após a fabricação da tinta. Isso ocorre porque essas moléculas interagem com o meio, com a luz, com solventes e com superfícies de formas específicas. Assim é possível identificar uma adulteração em um documento. Primeiramente, recortamos o filtro de café nos pontos de vedação e logo o abrimos. Depois disso, nós vamos recortar esse filtro e transformá-lo num formato retangular, para deixar ele em um formato o mais simétrico possível. Assim, nós dividimos esse papel em duas partes, em que cada parte terá uma cor diferente. Fizemos isso com mais outro filtro, utilizando 2 filtros no total e fazendo assim 4 partes de papel separadas. Cada parte dessa terá uma cor diferente. Após esse processo de recorte, começaremos a pintura. Fazemos então um círculo com os pincéis ou marcadores na ponta da faixa, deixando um espaçamento de 2 dedos da extremidade e marcamos um X na extremidade oposta. Fazemos assim com todas as tiras de papel e com cores distintas. Nesse processo, também montamos um suporte para colar a parte que tem o X na régua, deixando uma estrutura que segurará o papel durante todo o processo. E colocamos 1 centímetro de álcool em um recipiente, no qual também introduziremos o filtro de papel já colorido. Deixamos então agir por aproximadamente 20 a 5 minutos até que as cores se separem na quantidade máxima possível, para mostrar os diferentes tons dessa cor espalhados ao longo do filtro de papel. A datação de documentos e tintas é um processo forense que combina análises estáticas e dinâmicas para determinar se um documento é autêntico ou se apresenta sinais de falsificação. A abordagem estática consiste em identificar a composição do papel e da tinta e comparar esses materiais com bancos de dados que registram quando determinados pigmentos, corantes, fibras e marcas d'água começaram a ser utilizados comercialmente. Já a abordagem dinâmica foca nas mudanças químicas que ocorrem ao longo do tempo, como a degradação de corantes e a evaporação de solventes presentes na tinta. Nesse contexto, a cromatografia em papel e a cromatografia em camada fina desempenham um papel essencial, pois permitem separar e visualizar os diferentes componentes químicos da tinta. O processo envolve extrair uma pequena amostra da escrita, dissolvê-la em um solvente e deixá-la migrar para um suporte cromatográfico onde cada componente se desloca de acordo com a sua afinidade pela fase estacionária e pela fase móvel. Embora a técnica não forneça a idade exata do documento, ela possibilita avaliar o envelhecimento da tinta ao medir, por exemplo, a diminuição de solventes voláteis, como o 2-fenoxietanol. Comparando a tinta questionada com amostras de referência de idades conhecidas, peritos conseguem estimar uma idade relativa da escrita e identificar possíveis anacronismos. Assim, a cromatografia se torna uma ferramenta indispensável para revelar a composição química das tintas e auxiliar na verificação da autenticidade dos documentos. É falso! Hoje os bandidos falsificam tudo. Dinheiro, carteira de identidade, CPF. E aí, o trabalho de perícia da Polícia Civil fica ainda mais complicado. Vamos ver com Raquel Vargas.
Dinheiro, documentos, você sabe diferenciar o verdadeiro do falsificado? Parece fácil, mas muitas imitações não são perceptíveis a olho nu. É preciso muita tecnologia, como deste equipamento que lembra uma máquina de xerox. Mas apenas lembra. Aqui o comparador de vídeo espectral, conhecido como caixa de luz, serve também para identificar falsificações e adulterações de documentos como carteiras de identidade, habilitação, CPF e até dinheiro. Bom, e pra gente entender melhor como funciona a caixa de luz, o Fábio, que é perito, vai fazer uma simulação, sem dar nenhum detalhe técnico, né, Fábio? Mas explica pra gente como funciona o equipamento. Bom, isso aqui é um equipamento que é baseado basicamente em princípios físicos, princípios ópticos, né? Como você disse, é uma caixa de luz, então eu tenho aqui radiações específicas, luzes específicas e filtros. O que eu consigo? Né? Ver o que o olho humano não vê normalmente. Então faz uma simulação pra gente. Nós temos aqui uma rasura e a gente não consegue identificar aqui nenhuma informação útil, nenhuma informação legível. Porque eu estou incidindo aqui a luz branca. Eu vou mudar a luz que eu estou incidindo agora nesse documento. A ideia é tentar identificar alguma coisa escrita por baixo dessa rasura. Esse tipo de papel geralmente é encontrado em bocas de fumo, em algumas apreensões. Sim, a gente trabalha muito com as delegacias, né, que nos demandam esse tipo de exames, e também internamente, né, com peritos que visitam locais de crime, né, envolvido no tráfico de drogas, homicídio, qualquer coisa parecida. Aqui vocês conseguem perceber que eu limpei a rasura e consegui revelar o que estava escrito por baixo daquela primeira tinta de caneta. Por princípios ópticos, como eu disse, eu consigo separar essas duas tintas. Aqui agora a gente tem uma carteira de identidade, onde aparentemente eu não tenho a assinatura do titular. O que pode ter acontecido aqui? Essa carteira de identidade ela foi extraviada, e o falsário limpou a assinatura, provavelmente iria retirar a fotografia para se tornar agora o titular desse documento. Só que, novamente, eu mudando aqui a radiação que eu estou incidindo no documento, eu consigo verificar que onde ao olho nu não havia nenhuma assinatura, na verdade há. Vocês conseguem perceber, eu tenho alguma coisa legível aqui, era a assinatura que originalmente estava no documento. Todo documento de segurança ele tem uma série de elementos que são inseridos justamente, primeiro, para dar segurança ao documento, segundo, para dificultar a sua falsificação. Um deles, por exemplo, é o papel que é utilizado. O papel que é utilizado não é o papel comum, é um papel de segurança. Um elemento de segurança que é agregado ao papel, e aí eu acho que todos conhecem, qualquer comerciante, quando pega uma nota, é a primeira coisa que ele testa, é tentar verificar a existência ou não da marca d'água. Um desenho que se obtém quando você coloca a cédula contra a luz. Esse é um elemento que ele é característico do papel. Aqui na sua cédula, por exemplo, aparece a marca d'água do mico-leão, típico, a marca d'água específica dessa nota. A gente pode chamar atenção também, cada nota, cada cédula de real, com valores nominais diferentes, tem uma marca d'água diferente. Por quê? Porque lá atrás nós já tivemos cédulas com a mesma marca d'água. Os falsários identificaram isso e eles lavavam a tinta das notas menores e imprimiam valores nominais maiores. Então o comerciante, quando jogava contra a luz a cédula, ainda assim via a marca d'água. Entretanto, aquela cédula tinha sido lavada e era uma cédula falsificada. Para se ter uma ideia, a seção de perícias de documentos aqui da Polícia Civil recebe por mês entre 60 e 70 pedidos, tanto da Justiça como das delegacias, para fazer análises em documentos apreendidos. Fizemos mais um teste, desta vez no estereomicroscópio, que permite que o perito tenha uma visão mais profunda do que está sendo investigado. Fábio, a gente percebe que o estereomicroscópio dá uma visão bem profunda, Parece até que é 3D. Isso, Esse equipamento ele ajuda a gente a ampliar bastante o documento e verificar principalmente a qualidade da impressão que está sendo utilizada. Nas cédulas autênticas, por exemplo, a impressão dos elementos que estão ali, que a cédula contém, as impressões são de alta qualidade. Nesse caso aqui que está na tela agora, essa é uma cédula falsa, vocês podem ver que o olho da República, em relação à cédula anterior, eu perco em nitidez, perco em qualidade de impressão. Essa é uma cédula falsa. A olho nu, ela parece ser uma cédula autêntica, mas no nosso estéreo aqui, no estereomicroscópio, a gente percebe que trata-se de uma impressão de qualidade bem inferior à qualidade da impressão utilizada na cédula. Vamos mostrar aqui, Marcelo. Ele está usando uma nota como essa aqui, olha, de R$50. E a gente olhando assim, ela é muito parecida com a original, Quando pega que percebe que o papel é diferente, mas chama atenção mesmo é na tela. Olha a diferença do olho da República que a gente viu na nota de R$20, que era original, para essa nota, para uma nota como essa que é falsificada. Realmente é uma diferença muito grande. Vale reforçar que o que mostramos aqui é para fins educativos. Falsificar documentos não é nada esperto, é crime e pode acabar com oportunidades no futuro. Use o que você aprendeu hoje para entender e evitar fraudes, não para criá-las.